Então vamos lá. Já dei o play. Hoje a gente vai aprender Git, mas respondendo a pergunta do queridão ali. Eu comecei a estudar programação em 2013, que eu tinha 23 anos. E na verdade no início do ano de 2013 eu pedi demissão no meu emprego lá. E aí, como a gente trabalhava na igreja das 2 horas para frente, eu de manhã eu ficava estudando. Aí, na verdade, teve um dia que eu fui na casa do meu tio. Ele fazia curso técnico na QI, se eu não me engano, naquela época. Ou o curso da Microlins. E aí eu fui na casa dele e ele tava fazendo tipo um trabalho lá, sabe? Uhum. E o que que vocês estão vendo na tela aí? Vocês estão vendo o quê? Que eu saí. Site? É. Tá, eu vou falando aqui enquanto eu ajeito. Aí eu fui lá na casa dele e aí a gente. Eu não tô conseguindo ver ou compartilhar a tela. Que estranho. Não tá aparecendo pra mim compartilhar a tela. Aí fui na casa dele, ele tava fazendo um trabalho do curso dele. Tem que tocar assim mesmo. E aí, nesse curso dele que ele tava fazendo, ele tinha que fazer lá uns exercícios lá. E aí eu vi o código, sabe, do curso. Uhum. Que daí, tipo assim, ele tava mexendo num código parecido, tipo, com esse aqui que a gente tá fazendo no VS Code, sabe? Uhum. Eram umas coisas assim, HTML, CSS, JavaScript. E aí ele tava fazendo e debugando, assim, testando o site e tal. Bah, daí eu olhei esse código assim, bah, daí eu me apaixonei, né? Olhei assim, meu, que louco. Aí tu mexe nesse código e ele replica lá e tal. Ele né, e foi mostrando umas coisas básicas, tipo assim, explicou um pouquinho como é que era o HTML, o CSS e tudo. Ele também tava aprendendo na época. Sim. Bah, daí eu curti muito, né? E aí eu perguntei pra ele, né, se era muito difícil, o que que tinha que aprender. E ele tinha salvo no computador dele, ele tinha uns cursos na verdade era um curso de PHP, só que ele ensinava ali um pouco de HTML, CSS, tudo. E aí, naquela época não tinha internet, daí eu ia na casa dele com um pendrive, enchia o pendrive de videoaulas e levava pra casa e ficava estudando durante a semana, assim. Ah, mas eu, Uhum. eu fritava a cabeça, assim, sabe? Às vezes eu começava a estudar e ficava ali tentando e dava erro, e aí eu ficava quebrando a cabeça para tentar resolver. E aí às vezes dava, tipo assim, ó, a cabeça fica tão cheia de coisa que, tipo, eu tinha que deitar e dormir, tipo, uns 15, 20 minutos ali, só meio para limpar a mente, sabe? Sim. Era muita coisa assim na cabeça. E aí, daí isso durou assim uns 6 meses, mais ou menos. Foi o tempo que eu estudei por conta, que foi a minha base, sabe? Sim. Eu nem sei se tem mais o curso. Deixa eu ver O aqui. que que fez depois daí? Aí eu fiz esse curso tudo, uns 6 meses assim. E aí depois eu comecei a estudar um pouco de JavaScript. Era dessa empresa aqui, ó, Upside, do Robson. Eu não sei se é esse curso aqui, tá? Deixa eu ver se é esse curso exatamente. Mas era um curso de PHP, assim. Mas não deve ser, porque ele, ele tá bem mais velho, cabelo branco e tal. Mas foi com esse cara aqui que eu aprendi a minha base, assim, de tudo. E aí depois estudei um pouco de JavaScript. Ele tinha também, mas eu não fui muito a fundo. E aí depois
eu li um livro que é PHP orientado a objetos, livro. Cara, esse livro, esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó, ele é muito bom. Eu não sei o quanto atualizado ele tá agora, sabe? Uhum. Pablo Daloglio. Mas esse livro era muito bom, cara, muito bom. Ah, ele tá 70 conto, acho, pelo que eu vi ali. Mas enfim. E aí ele ensina muito, cara, muito sobre PHP. E tu pega de uma maneira bem fácil, assim. Aí essa foi minha base. Contando tudo, foi uns 8 meses, assim, estudando. Aí eu fiz o site da igreja. Vamos ver se vemos ele aqui. É o WebTime Machine. Site da igreja. Uhum. A igreja tinha um site que era feito pela Fran, irmã do Marco Antônio. Só que era todo feito assim em imagens. E aí, aqui ó, 2011 não é o meu. É, esse aqui era o site feito pela Fran, ó. Tinha até uma musiquinha aqui. Olha aí. Esse aqui era o site feito pela Fran. Só que ele era todo feito em imagem, tá ligado? Não era código. Ah, Aí não tem as outras. O meu, opa, esse aqui talvez já seja o meu, 2014. Eita, não pegou as coisas. Deixa eu ver que ele tem outro snapshot aqui. É, esse aqui foi meu primeiro site, ó, que eu fiz olha aí. da igreja. E aí eu fiz esse site. Olha, lembra desse retiro aqui, dos militares? Aham. A gente estava começando o canal da igreja no YouTube, rede de mulheres. Só que a Sei. diferença é que esse site aqui, é que eu dava, olha só o que que eu fiz. Se tu quisesse, ó, tu conseguia, tu conseguia trocar o fundo do site. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ah, não vai funcionar. Mas tu podia trocar o fundo do site, tá ligado? Tu Aham. escolhia, tu escolhia aqui qual que era a imagem que tu queria. Aqui, ó, dessas aqui. Aí tu clicava nela aqui e tal, ela mostra ela. Aí tu dava um OK aqui. E aí ele atualizava essa imagem do leão aqui de trás para a imagem que tu escolheu. Agora funciona. Não, é que isso aqui é só é como se ele tirasse uma foto do site. Então não vai Ah, funcionar tudo. bom. Não vai funcionar. Não. É tipo um Google Maps, só que de sites. Sim. Aí nessa época aqui eu também fiz o administrador do site. Então esses banners aqui eu conseguia trocar pelo administrador. Esses posts aqui, ó, tá vendo? Ó? Rede de Mulheres, Retiro, formatura, visita da Jocum. Cada vez que surgia alguma coisa, que vinha alguma coisa nova, eu colocava um post novo, daí ele vinha pro site. Aqui, ó, era uma ideia que a gente tinha de ter uma rádio web, entendeu? E Sim. aí vinha pra cá, e aí tu entrava aqui e ficava tocando uma música. Nessa época aqui tinha esses negocinhos de rádio web e tal. Hoje nem se fala mais nisso. É. E aí tinha aqui também, ó, missão, visão, história e agenda de cultos. E aí tu clicava aqui, ia para uma outra tela também. Tinha a agenda da semana, do mês, coisa. Eu botava as coisas aqui.
Eu acho que o admin não vai. Ver se vai. Se ele pega. Né? Não vai aparecer que tem que estar ligado no banco de dados e coisa e tal. Pena que eu não tenho mais esses códigos, sabe? Que eu gostaria de Uhum. ter assim, salvo no meu GitHub e tal. Ter salvo essas coisas assim que é legal, que faz parte da tua história, né? E esse Ah, eu tenho site que baixar aqui, o GitHub. hoje a gente vai falar sobre isso hoje, sobre o GitHub. Tá bom. E esse site aqui, meu, ele também serviu para eu pegar meu primeiro emprego na área. Ah, sério? Uhum. Ó, aqui ele tem uma outra foto de um outro dia, ó. Conferência profética fluindo do trono. Aí, ó, pode ver que mudou aqui, ó. Tá vendo? Kids Game, não sei o que. Papá. E aqui também tinha esses coisinhas aqui que eu tinha esquecido, ó. Tinha ação social, tinha uma parte aqui de pastoral, não sei o que. Aqui eu acho que era contato, como chegar, alguma coisa assim. E Que legal. aqui foi quando o site saiu do ar, que o pastor não pagou mais o domínio, né? A hospedagem e tal. Sim. E em 2014 eu consegui um emprego, né? Eu cheguei lá depois de trabalhar 12 horas lá no abrigo, eu fui fazer uma entrevista lá em Canoas. E aí eles me perguntaram, né, se tinha alguma coisa que eu já tinha feito e tal. Eu mostrei o site. Só que daí eu mostrei também a parte de administração ali, dos banners, coisa e tal. E aí o cara ficou, bah, encantado assim, porque era uma coisa que eles estavam implementando na época lá na Sim, na empresa. época não era muito. Não, e eles estavam implementando isso lá na empresa deles. E aí ele pegou, ficou muito feliz ali com as coisas que eu mostrei e tal. E isso era tipo 10 e pouca da manhã. E aí ele falou pra mim assim, faz o seguinte, né? A gente vai te mandar um teste e tal, faz o teste e manda pra nós. Eu, beleza. Quando eu cheguei em casa, esse site aqui tava fora do ar, entendeu? Só que, tipo assim, geralmente quando tu não paga o domínio, a hospedagem, ele sai do ar, tipo, meia-noite, geralmente. Quando Sim. vira ali o prazo, né? Quando acaba o prazo. Enfim. No meu caso, ele ficou no ar o tempo exato para eu fazer a entrevista e mostrar ele, apresentar ele. Quando eu cheguei em casa, eu fui tentar acessar Você o site, ele não estava mais no ar. vai. Deu muito certo, cara, muito certinho. Esse aqui era o nosso logo antigo também, né? Não sei se vocês Pô, mas lembram. nessa aí, essa pegada aí de web aí, era o áudio naquela época, né? Era. É que pode ver que o estilo do site aqui, olha, ele é bem diferente dos sites de hoje, né? Sim, era o áudio naquela época. Todo quadradinho, em blocos, tá vendo? Ó? Esse era o meu primeiro site. Ah, que incrível, né? Depois eu fiz um site também pro Sandro, mas eu acho que. Eu não lembro se chegou aí pro ar. Como é que era? Tem que pagar pro site pro ar. Era pregadores do, do Avivamento, eu acho. Não sei se era isso, que era um site que o Sandro. Ah, cara, não era isso. Era pregadores de alguma coisa. Pregadores de fogo. Era um nome assim, era uma coisa do Sandro. Deve ter lá no Facebook dele. Depois eu procuro pra ver se eu acho isso. Ó, mas Ai, essa sala que vocês passaram na lição. é. E aí, acho que era pregadores, é tipo assim, pregadores de avivamento, mas eu não lembro o nome. E aí depois eu fiz o Gil Soares, que tá no ar até hoje. Lá de vez em quando, assim, mas bem raro, o Gil me procura pra fazer um ajuste no site. E era pra estar no ar. Não Eu tá, acho, mano. eu acho que alguém esqueceu de pagar. Eita, não é isso?
Acho que É isso alguém, aí, meu. acho que alguém esqueceu de pagar a coisa. É corretora. Acho que alguém esqueceu de pagar o site. Aqui, ó. É esse cara aqui mesmo, Gil Soares. É... Será que o cara. Acho que o cara não. O cara parou de pagar, saiu do ar. Vamos ver se eu tenho ali no coisa. No Webtime Machine. Esses foram os meus três primeiros sites, sabe? Que foi o que serviu assim como base para eu começar meus trabalhos assim. Top. Tudo com HTML, CSS, JavaScript. E PHP. Em PHP. Olha aqui, ó, até 2014 tinha, ó. Vamos ver aqui, ó. O último foi julho de 2014 não, 2024. Até o ano passado tava no ar. Ele não deve ter pago mais. Mas é esse aqui, ó. Mesma coisa, bannerzinho, tal. É uma corretora de seguro, sabe? Uhum. Esse site aqui também foi o que fiz. Esse site aqui eu já fiz mais do zero mesmo, não usei template nem nada. Bom, aí depois tem outros clientes aí que tem. Ah, já tô louco pra fazer site assim, meu. Esses sites são bem fáceis de fazer. Iguais esses aí que eu mostrei ali são bem fáceis de fazer. Mas, vamos lá. Quero Podia saber passar dos futuramente. exercícios dos Podia algoritmos. passar futuramente um tema assim. Ah, e aí, gurizada? Quero saber dos exercícios dos algoritmos. Quem é que tem aí pra mostrar? Eu fiz dois. Eu fiz Manda. também. É pra mandar ou pra falar? Manda aqui no No chat, grupo? aqui, ó, embaixo de onde eu pedi o exercício ali. Tá bom. Aí Eu eu vou vou, mandar. aí eu vou colar ali no VS Code e a gente debate eles. Tá, esse é o primeiro? Esse é o primeiro. É o número um ali. Tá. Deixa eu criar um novo aqui. Eita. É Ctrl V. Eu fiz um que vai gostar. É, tem a ver com música. Exatamente. Bloqueei aqui. Eu só não tive criatividade de suficiente pra fazer o último ali. Tá. Esse aqui é o do Gabriel, né? Tá. Tu mandou um só? Tá. Vamos ver. Esse, O cara, ah, não tá. é, era pra fazer escrito, tá? Não era pra fazer já programado. Mas tudo bem. Ah, é que eu fiz no VS. Tudo bem, não tem problema. Ah, tá. Mas era pra fazer só escrito assim. Se o tempo Deixa está aparecer, feio, velho. então vou levar um guarda. Ah, tu pegou. Tá, entendi. Tu pegou o que eu fiz e transformou em programação. Isso, mas não era isso. Não, não. Era pra Bah, fazer algo assim do dia a dia, alguma coisa que tu pensasse assim, pensasse um algoritmo. Esse aqui era só um exemplo. fiz nesse exemplo mesmo. Era pra tu pensar em outra coisa, tipo, Sim. se são 8 horas sei lá, e dia é igual a segunda ou terça ou quarta, né? Então acordar. Tipo assim. Fiz todas pelo exercício ali. Mas let tempo está feio. Sim, né? Se o tempo está feio for igual, 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 igual a 100, então alert levar um guarda-chuva. E se não, não precisa levar guarda-chuva. Tá. O teu raciocínio tá certo, tá? Só tem algumas coisinhas assim quando a gente fala de programação que a gente muda, tá? Tipo assim, provavelmente a gente não usaria sim, a gente usaria true, entendeu? Ah, Se tempo está feio é igual a verdadeiro, entendeu? Que é sim, né? Aí
segue o baile. Ou então a gente Entendi. poderia mudar essa variável só para tempo, por exemplo, e aí o valor tu adicionaria assim, tipo, feio ou bonito, entendeu? Aham, Também daria para entendi. fazer. Também daria para fazer. E aqui no alert, né? Quando tu usa um alert, o que tu tá fazendo é notificar uma mensagem, tá? No caso, o que tu quer não é notificar uma mensagem, é executar uma ação. Então aqui poderia colocar uma função que não existe, mas só para exemplificar, que seria levar, tipo, levar guarda-chuva, entendeu? Uhum. Ah, entendi. Pá, seria assim, ó. E aqui nem precisaria, no caso. Eu acho que o mais correto seria isso aqui, ó. Mais Ou limpo também. ou daí a gente poderia mudar aqui também para aquela questão do tempo. Poderia ser só tempo feio sim, né? Então executa a ação de guardar, de levar um guarda-chuva. Mas ficou bonitinho. Entendi, entendi. Gustavo, ó, o Gustavo fez os textos. Se tu já tem outro aí, Gabriel, já bota aí. Que daí eu já vejo, né? Eu fiz com aquela base ali mesmo. Eu tinha entendido que era ali, daí eu fiz aqueles ali mesmo. Vou mandar o Aham. segundo ali. Não, mas pode mandar que daí a gente já olha. Tá, o Gustavo mandou um aqui, ó. Se estou escalado na igreja, então vou chegar mais cedo. Então, a gente vai criar aqui uma variável chamada escala, ou escalado, né? Escalado hoje, pode ser. Aí a gente faria a lógica. Se escalado hoje for igual a true, né? Igual a verdadeiro. E aí a mesma coisa, executar a função chegar mais cedo, entendeu? Não precisaria executar uma ação contrária aqui, né? Porque o fato de chegar mais cedo ou não, ele é sim ou não. Ele não tem. ah, como que eu disse? Olha aí, Santo Code. Mas recebi um gank que nem vi. Santo Code, valeu aí. Tô compartilhando as minhas nubes. Quando a gente fala de valores que são sim ou não, então a gente não precisa ter uma negativa aqui, entendeu? A gente pode simplesmente, caso seja assim, então chega mais cedo. E nem precisa dar a condição de não, porque se se só vai chegar mais cedo no sim, então se não está escalado hoje, não vai chegar mais cedo, entendeu? Não precisa escrever essa negativa. Para alguns casos precisa, né? Caso, por exemplo, assim, se eu estou escalado hoje, eu vou descer na igreja, né? Tu vai descer de ônibus direto na igreja, já que tu tá escalado hoje. E aqui teria um else, que daí poderia ser descer em casa, né? De uma outra função, no caso, ou até mesmo descer na casa da namorada, entendeu? Nesse caso aqui, a gente teria uma ação na negativa, porque são destinos diferentes, são ações diferentes. Não é simplesmente sim ou não, entenderam? Se eu perguntar pra Sim. vocês assim, tipo, ah, tu vai descer hoje, tipo, tu vai descer hoje na igreja? Aí tu vai responder sim ou não, ok. Só que é, existe uma informação a mais aí.
Tu não pode simplesmente responder não, porque tu vai dizer que tu vai descer na namorada, por exemplo, na casa da namorada, entendeu? Agora, se o chegar mais cedo é só sim ou não, a menos que tu queira abordar algo como chegar mais tarde, né? Mas eu imagino que a tua ideia seria ou chegar cedo ou chegar no horário. É, Então, se tiver essa possibilidade de chegar mais tarde, aí beleza, a gente teria que fazer trabalhar essa segunda condição aqui. dá pra colocar, ó, se eu estou instalado na igreja, então vou chegar mais cedo. Se não estou, então chego no horário. Isso. Então, tipo, essa negativa, na verdade, ela é desnecessária. Ela é só precisa botar a positiva aqui. Porque se tu não chegar mais cedo, tu vai chegar no horário. Sim. E aqui nesse Vou colocar, algoritmo. Oi? se não estou, não chega atrasado. É, aí tu poderia fazer uma coisa então um pouco diferente, né? Agora tu pensou uma coisa diferente. Poderia ser, ao invés, não vamos pensar em chegar mais cedo ou não, mas tipo assim, ó, sei lá, lembrar de tomar tomar banho. Aí tu bota aqui um horário, tipo, a igreja é às 8, né? Então vamos supor que tu toma banho às 19 horas, Sim, entendeu? Em dias normais, né? Tu tomaria banho às 6, 6:30, quando tu tá escalado pra chegar mais cedo e tal. Aqui, como não precisa, daí tu, pum, toma às 9. Mas aí é uma condição Ô, interessante. ô, Manda. ô, eu sei que não tem nada a ver, mas tipo assim, eu tava testando, né? E quando eu dou Ctrl X, eu não consigo voltar. Daí eu Ctrl X sou minha palavra, né? Como é que é? Quando eu dou Ctrl X, Ctrl X? some toda a palavra que tu selecionou, né? Aham. E como é que volta ela? Ctrl Z. O É Ctrl Ctrl Z Z? mas isso não tem a ver com o VS Code em si. Esses comandos aí, eles são meio que universais, assim. Tu faz no Word, tu faz em outros editores de texto. Tipo, o Ctrl C copia. Então tu vai dar aqui, ó, Sim, vou selecionar aqui a palavra Ctrl C, copiei, tá? Mas ela continua ali. Se eu apertar Ctrl V, é o colar. Eu vou colar aquilo que está copiado. Tá? O Ctrl sim, X, ele é conhecido como recortar, porque tu apaga a palavra ao mesmo tempo que copia, entendeu? Pensa numa folha de papel mesmo. Se tu vai só copiar, o original vai continuar ali. Agora, se tu vai recortar, tu vai tirar dali o original, entendeu? sim. Por isso que no Ah, tá. recortar a palavra some. E o Ctrl V cola também o recortar. O Ctrl Z, Uhum. ele é universal também, ó. Ele vai desfazendo, cada vez que tu aperta Ctrl Z, ele vai desfazendo tudo que tu fez, ó. Sim. É que Dá pra botar. eu tava montando um negócio ali, daí eu dei o Ctrl Z e fui lá embaixo. Tipo assim, sabe quando tu faz a tag e no VS Code faz a tag e fecha a setinha, já Uhum. aparece já o fechamento da tag, né? Sim. E daí eu queria botar lá para baixo do texto. Só deu Ent- de Ctrl X e eu não tava achando para voltar. Deixa eu escrever É, tudo de novo. o Ctrl Z ele vai desfazendo os passos e o Ctrl Y ele vai avançando os passos, ó. Entendeu? Sim. Isso às vezes é muito útil, porque tipo assim, tu fez um negócio e É um tal, e atalho. bah, onde é que tava? Daí tu vai voltando aqui até tu, tipo ali, tá chegar mais cedo, ó, mas Esse aí é o Ctrl Y, né? esse é o Ctrl Z, eu tô voltando. Ó. Aham. O Ctrl Y vai avançando. Ah, tá. Peguei. Tu pode até fazer tipo assim, ó, tu pode voltar, né? E aí Tá, tu voltar tá Ctrl X voltando, né? isso, aí Eu tu ia Ctrl V. copia, ó. Não, Ctrl Z volta. Aí tu Ctrl C, copiei. E aí tu pode ir avançando e colar lá na frente, ó. Uma coisa que tu copiou lá que tu tinha apagado. Só Exatamente tem isso. que só tem que cuidar que tipo assim, ó, se tu tiver voltando no Ctrl Z, tá? E por um acaso tu apertar Ctrl X, ó, vou apertar Ctrl X aqui.
o Ctrl Y não funciona mais, porque tu reescreveu a história, digamos assim. Tu Sim. voltou no tempo e reescreveu a história. Então tem que cuidar que às vezes a gente faz um monte de código e aí volta tudo para pegar um negócio lá atrás e sem querer aperta uma letra ou alguma coisa. E aí tu reescreve a história, o Ctrl Y não vai funcionar mais. Mas ainda bem que tu falou sobre isso, porque a gente vai falar sobre o Git. E o Git é justamente para a gente trabalhar esses pontos e a gente nunca mais perder os códigos. Então a gente vai falar sobre isso hoje e vai ser muito. Vem muito a calhar aí com as coisas que tu tá falando. Pode Vamos crer. ver o outro aqui. Quando eu levantar ou quando vou deitar para dormir, então escova os dentes. Então aqui, ó, aqui tu começou essa história um pouco diferente. Tu começou com a palavra quando, né? O quando, when, no inglês. Então não seria um if, tá? Tu até poderia fazer tipo assim, sei lá, variável, vamos botar uma variável aqui chamada horário. Aí se tu falou assim, ó, horário for maior ou igual, que hora que tu costuma dormir? 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Maior ou igual, vou botar uma hora aqui. Igual, aí tu pode botar aqui, ó, escovar os dentes. Vai executar essa função e depois vai executar qual função? Dormir, por exemplo. Entendeu? Uhum. E aí, não vai fazer parte desse if, vai ser um outro if. Se o horário for maior ou igual. Que hora tu acorda? 10 horas. Vou botar aqui 10 horas. 10 horas. Aí aqui nesse caso seria o contrário, né? Seria primeiro acordar e depois escovar os dentes. Lembrem que toda ação, toda função que a gente escreve tem que ter os parênteses aqui depois, tá? Porque isso aqui significa que é uma função que está sendo executada. Ou, no nosso português, né, é como se fosse uma ação que está sendo executada. Assim é uma variável. Ô, Alisson, Oi. tipo assim, eu consigo entender tudo que você tá fazendo. Só que eu não consigo aplicar o JavaScript. Sim, mas a ideia é vocês entenderem os conceitos, porque a gente vai começar a partir dessa, a gente vai começar realmente a programar. Sim. Só que Eu se tenho eu, um pouco de dificuldade de aplicar isso aí. se eu começasse a fazer os códigos simplesmente explicando para vocês, ficaria um pouco mais difícil de vocês entenderem os conceitos no meio do caminho, entendeu? Sim. Então, assim vocês já entendem coisa. Daria para fazer dessa maneira aqui, tá? Essa tua proposta aqui. Ou a gente até poderia mudar alguma coisinha aqui, por exemplo, assim, ó. Ao invés de usar dois ifs, a gente poderia usar o switch na variável horário, né? Que eu expliquei para vocês. Caso ele seja maior ou igual a 1 hora da manhã, né? Aí só vou dar um copiar aqui. Executaria essas duas funções como a gente fez. Peraí que tá errado aqui. Como que é o switch o caso? Não é assim? Que eu lembro é assim no JavaScript. Peraí que eu já vejo aqui. Mas acho que eu buguei minha cabeça aqui. Ah, eu acho que ele teria que botar o horário aqui. É. É que só a validação aqui não funcionaria. E aqui a gente colocaria o outro. Caso horário for igual a 10. E aí ele faz isso aqui.
Só lembrando que quando a gente usa switch, a gente ainda pode botar um valor default, né? Que daí é para executar em diferente, né? Se não for esse nem esse, por exemplo, é o valor padrão para executar caso não entre nenhuma das condições. E tem que cuidar aqui porque tem que botar o break. Se tu não botar o break, ele vai executar esse daqui. E se ele encaixar aqui também, ele vai executar esse aqui também. E aí ele vai um por um executando tudo. Assim, se ele executar esse aqui, ele já vai parar. Eu teria que botar os breaks. Daria O que serve também. esse break mesmo? Hã? Pra que serve esse break mesmo? Pra frear. Ah, bom. Não Pra, tem infinito? pra ele não prosseguir. Porque eu poderia botar tipo assim, ó. Ó, tá? Não, assim, do jeito que tá mesmo. Ó. Vamos supor que seja 11 horas, tá? Aham. 11 horas, tu concorda comigo que 11 horas é maior ou igual a 1 hora? Não, Não é maior ou igual? não, é menor. 11 horas? Não, 11 da manhã. Ah, tá. É maior. É maior? Então essa condição aqui é válida, né? Sim. Só que 11 horas, ou melhor, tem que ser 10 horas para encaixar aqui, tá? 10 horas. 10 horas é maior ou igual a 1 hora? Sim. É, né? Então é válido. Aí ele vai executar esses dois, certo? Só Sim. que 10 horas é igual a 10 horas? É. Também? Então ele também vai executar esses dois. Entendeu? Sim. Ah, entendi. Se eu botar o freio aqui Entendi. e essa aqui for válida, ele vai executar esses dois e vai parar. Pode Não vai crer. prosseguir. Entendeu? Entendi. Ah, e aí, vamos pegar o último aqui do Gabriel e a gente já vai para a matéria de hoje. Existe Enquanto escreve estudos. aí. Enquanto Acho escreve aí. Olha que só. What? Manda. Enquanto escreve aí. Aquele declare lá que tu colocou no teu vídeo. Que tu usou pra apagar a imagem do Google, sabe? Aham, É declare o nome, né? isso. A gente vai usar ele? É, não É sei, só pra... podemos usar, podemos não usar. Por quê? Não, dá pra saber mesmo. Pois tem mais disso aí. Tem. Não deve ser só usar pra ficar. O jQuery, ele é uma, digamos que uma biblioteca JavaScript, tá? Sim, Biblioteca JavaScript serve para facilitar, para tu não ter que digitar um. É que assim, ó, o JavaScript puro, tipo assim, ó, vou dar um exemplo aqui, pra entender. Ó, no jQuery eu quero pegar um elemento pelo ID dele, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou botar o ID dele aqui e aqui eu vou dizer o que que eu quero fazer com ele, tá? Aí, no caso, hide, que é para ele sumir, certo? sim, Mas só para tu entender que só para pegar o elemento pelo ID dele eu tenho que fazer isso aqui. sim. No JavaScript puro, sem o jQuery, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Document.getElementById e aqui informar o ID dele. ID. Entendeu? Entendi. Então, isso aqui, ó, seria o resumo, o atalho para isso aqui. Só que isso aqui é só uma coisinha que eu tô te mostrando. Se a gente vai Sim. começar a fazer tipo assim, ah, mas eu quero pegar o filho desse cara aqui. Aí eu vou botar aqui find e vou botar aqui a, sei lá, a classe do elemento filho dele que eu quero pegar, tá? Aqui, eu nem sei como fazer aqui. Não dá pra pegar get, não sei como é que é aqui. Mas enfim. Child, acho que é child. Child, não sei.
Mas, enfim, eu sei que tu vai ter que ficar escrevendo aqui, ó, linhas e linhas e linhas, entendeu? Pra fazer Sim, uma coisa que o jQuery assim faz rapidinho. entendi. Moreira 18, esse aí é teu parente, hein? Ou é tu mesmo? Por quê? Moreira 18. Existe só eu de Moreira agora. Ah, não sei. Bem-vindo aí, Moreira 18. Você entende de Android Studio, Java? Cara, não. Pra ser bem sério contigo, eu detesto Java. Eu Que sou isso. mais da. Minha stack principal é PHP, JavaScript, web, né? E mobile é mais React Native, talvez um Flutterzinho. Mas Java é meu. Ah, detesto Java. Eu costumo dizer que se o diabo programa alguma coisa, ele usa Java. Não, achei que era tu, Não, Gustavo. eu me inscrevi lá no teu canal lá. Não, achei que era tu, porque é Moreira, né? Tá fazendo live aonde? No. Na Twitch. Ah, Depois eu Twitch. subo pro YouTube. Ah, Mas entendi. vamos lá que eu tô compartilhando uma coisa e tô mostrando outra. Sem Ahn, dúvida, né? tá, vamos só bater ali o exercício do Gabriel pra gente falar sobre Git. Que Git é uma coisa assim, ó. É, hoje em dia, cara, tu, tu é obrigado a saber Git. Ele não é uma linguagem de programação, tá? A gente poderia dizer melhor, assim, como se ele fosse uma ferramenta que praticamente todas as linguagens de programação tu vai usar o Git. Eu não conheço nenhuma que tu não usaria Git. Então, ele te dá uma segurança muito boa para tu trabalhar tanto sozinho como também com outras pessoas, trabalhar com um time, que é o que vocês vão encontrar no mercado de trabalho, né? Vocês não vão trabalhar sozinhos nos projetos. Espero, né? Espero que vocês não façam isso. Mas o Git, bom, vocês vão ver daqui a pouco o que que é o Git. Então vamos falar aqui sobre o exercício do Gabriel aqui só para encerrar. Eu acho que nesse daí eu ia alterar ali o sim das variáveis e colocar como true. E não sei se Uhum. precisaria do else no final. Eu acho que não. Ó, Se seria qualquer uma delas verdadeira, então não precisaria do else. no caso, o que tu pensou aqui no exercício seria se qualquer uma delas for verdadeira, Isso. Pensei assim. tá. Então tu poderia botar. Eu sei que tu tá usando os três iguais, mas os dois iguais aqui já valeriam, tá? E mas os três iguais também garantem para que seja true true mesmo assim, porque daí se alguém mandar ó, assim, ó, nos três iguais não vai dar certo. Ah, entendi, entendi. Só que o que faltou aqui, ó, foi o ou. Aqui na tua validação faltou o ou, porque daí no caso seria se acabei de almoçar for verdadeiro ou acabei de tomar café for verdadeiro ou vou dormir, entendeu? Hum. Sim, sim. Pra separar cada uma delas. Isso. Porque senão dá até erro aqui, ó. Pode ver que ele até fica gritando erro aqui, ó. Tem que ter o ou, tem que ter ou, entendeu? Sim, entendi. E ou. Melhor escrever, porque senão fica estranho falando. E só uma coisinha também, assim, só uma dica para vocês. Se o que vocês estão validando é se a variável é verdadeira, apenas isso, daria para simplesmente fazer isso aqui, ó, tá? Não precisa validar se ela é igual a true. Isso já Bah, funciona, entendeu? E se eu botar É, aqui botar aqui no navegador para vocês verem, ó. é como se ele já estivesse puxando o true. Aham, ó, let test igual a true, né? Aí eu vou dar um alert teste. Ó, true, tá vendo? Uhum. Aí eu vamos fazer aqui mesma coisa, só que eu vou fazer um if se
teste, né? Se variável. Então aqui eu vou dar um alert teste true, tá vendo? E pode ver Hum, que se eu fizer falso, ele não vai alertar. Porque assim, ó, na programação, principalmente nessas linguagens menos robustas, eu vou dizer assim, mas se de repente aparece um programador JavaScript na live, ele me bate em mim. Mas nessas linguagens assim menos robustas, aqui também tu não precisaria do else. Tem algumas coisas assim, ó, se tu só der a variável, se eu não me engano, assim, tipo, variável, vou botar o nome de variável, ela já vai ser true, entendeu? Ela já existe. Só que se a variável tiver qualquer conteúdo, ela é true, entendeu? Então, se tu fizer assim, ó, let teste, né? Recebe um texto, teste. Se tu fizer um if teste, ela vai cair aqui dentro, verdadeiro, entendeu? sim, Porque ela não está vazia, ela não está falsa, nada. Então, nessas linguagens, geralmente, só o fato dela ter um conteúdo, indiferente do que seja esse conteúdo, ela vai ser válida, ela vai entrar aqui como verdadeira, porque ela tem um conteúdo, digamos assim. Entendeu? entendi. Da mesma forma que se ela não tiver um conteúdo, se ela for vazia, falsa ou nula, ela vai ser falsa. Ela não vai entrar aqui. E também zero. Ela não vai entrar aqui, tá? Também na programação, Beleza. só para vocês entenderem, geralmente um significa true e zero significa false. Isso aqui a gente chama de verdadeiro ou falso, né? E é também a linguagem binária, que é a linguagem que lá na ponta lá as máquinas se comunicam. Só por 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Entendeu? Lá no final, digamos assim, como se fosse o átomo da programação do software. Então é bem inferior a tudo que a gente está vendo aqui. A máquina se comunica só por 0 ou 1. Tipo assim, ó. Tudo isso daqui para gerar uma palavra, sei lá, oi. Entendeu? Ela só usa 0 ou 1. Verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso. Coisa assim. Isso a gente chama de booleano. O booleano. Booleano é verdadeiro ou falso, tá? Inter. Integer é número. 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Isso aqui são tipo de dados, tá? Float. Tem float, double, decimal, que daí trata de número quebrados. Tipo assim. E tem também string, que é o mais comum, que é texto. Isso são tipos de dados, tá? A gente não vai usar muito isso agora, mas só para vocês, de repente eu falo ali assim, ah, esse aqui é um booleano, bababá, você já sabe o que que é. Isso aqui é int, isso aqui a gente chama de int também, para ficar mais fácil. Também dá para entender int por inteiro, fica fácil de entender. E string é texto. Certo? Até aqui? Só para encerrar essa questão aqui dos algoritmos e também para vocês, se vocês quiserem brincar em casa,
existe um programa, é, na verdade, existe dois programas que fazem algoritmo com texto em português. E aí é bem fácil de trabalhar, que é o Visual G. Esse aqui, ó. Depois vocês podem baixar aí para vocês verem aí como ele funciona. Deixa eu ver umas imagens aqui. Ó, algoritmo caracol. Isso aqui nas faculdades de programação, eles usam assim para fazer estudo de algoritmo. Então aqui, ó, algoritmo caracol, var, né, variáveis. Aqui no caso, ele vai declarar as variáveis antes de fazer o algoritmo, tá? Então ele fez aqui, ó, inteiro, tá vendo? Que é o int. Então dias, variável dias e variável total vai ser do tipo inteiro. Variável sobe ou variável desce é real. Eu acho que esse real aqui me parece ser booleano, verdadeiro ou falso. E aqui o início determina o início do algoritmo, entendeu? Aí sobe, desce, dias, blá blá blá, limpa a tela, e aí ele vai fazendo aqui. Esse algoritmo aqui está um pouco complexo demais. Dá para fazer uns algoritmos mais simples. Mas só para vocês entenderem assim que. Deixa eu ver se tem um Visual G simples aqui. Visual G Examples. Examples. Aqui tem um. Esse aqui parece bem simples, ó. Var, né? Vetor é array, eu acho, no Visual G. Aí o início escreve um texto, leia o texto, escreve outro texto, leia de novo, fim do algoritmo. E aí ele executa. Estão vendo? Estão entendendo o que eu estou falando? Eu não costumo usar Visual G, então nem tenho, nem sei se eu baixar aqui eu vou conseguir usar ele. Mas a gente pode tentar ver isso de repente para a próxima aula, eu dou uma olhadinha nele. E fora o Visual G também tem o Portugal. Acho que é Portugal. Portugal Web Studio, que também é a mesma ideia. Ó, só não sei como ele funciona, senão também programa função início. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Acho que não é alerta. Print, talvez. Exibe, não sei. Aí tem que ver como é que são as funções do Portugal para fazer. Aqui, ó, escreva, leia, limpa. Então daria para fazer assim, ó. Escreva. Olá. Eita. Acho que é com aspas dupla. Isso. Olá, tudo bem? E aí tu executa ele aqui. Ó. Olá, tudo bem, tá vendo? E aí tu bota aqui leia. E aí o ler. Escrever é a mensagem dele para ti. Ler é a mensagem tua para ele. Entendeu? Ó. Aí dá pra gente ver isso depois, mas agora não é tão importante. Sinceramente, não, eu não vejo assim a necessidade de usar o Visual G ou o Portugal para vocês aprenderem a programar, tá? Mas é legal assim para brincar com os algoritmos. Botei os dois links ali no chat, caso vocês queiram. Tinha que botar na live também, né? Se alguém for assistir aqui, Visual G.
e Portugal. Vamos falar de Git. Vamos falar de Git? O que que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar um Paint. Acho que no Paint dá pra gente explicar aqui o que seria o. Cadê o Paint? Paint. Aqui, puxei um Paint. Tá? A gente tem um Paint aqui, certo? O que que é o Git? Eu vou dar uma explicação rápida aqui para vocês entenderem o que que é o Git. Tá, aqui para vocês visualizarem. Imaginem que vocês, né? Imagina que a gente vai escrever uma timeline, tá, do projeto de vocês, como se esse pontinho aqui fosse o início do projeto, tá? Com o passar do tempo, o projeto de vocês, né? Vou fazer uma linha do tempo aqui. O projeto de vocês sofrerá mudanças, né? Então, deixa eu só botar aqui. Daí eu copio e colo. O projeto de vocês sofrerá mudanças, certo? E essas mudanças vão ser registradas no. Como é que eu faço isso? Quero te arrastar pra cá, meu. Ah, ignorei agora aqui. Ignorei o tamanho da bolinha. Eita. Eu não consigo puxar a bolinha pra cá, meu. Vou fazer assim, ó. Aqui, ó. Ó, pronto. O projeto de vocês ele vai sofrendo mudanças ao longo do tempo, tá? E cada pontinho, digamos, aqui nessa linha do tempo, é uma mudança que vocês executaram no programa. Então vamos supor lá que na primeira bolinha foi sei lá, vocês criaram o projeto. Vocês nem fizeram página nenhuma, vocês só criaram o projeto, tá? Então, não tem uma setinha aqui. Aqui vocês criaram o projeto. Ignorância, isso aqui. Nunca usei Paint na minha vida, eu acho. Aqui vocês criaram o projeto, tá? E aí aqui vocês criaram a página. Aqui vocês criaram a página principal do projeto, que é a home, tá? Então nesse primeiro ponto aqui, vocês criaram a home do site, né? Vocês sabem o que é a home, né? Página principal. Aqui vocês criaram a página de contato. Aqui, e aí testaram, o e-mail está chegando lá, está chegando, tá clicando no telefone, né? Tá indo pro telefone, bababá. Aqui vocês criaram a página de produtos. Aqui vocês criaram a Quem Somos, que é aquelas páginas que falam sobre quem é a empresa, a história da empresa e tal. E aqui vocês criaram o formulário de compra, tá, dos produtos. E só que quando vocês foram ver, quando vocês fizeram o formulário de compra aqui, vocês perceberam que. Cala a boca, cachorro. Vocês perceberam que a página de contato não está mais mandando o e-mail. Vocês mandam o e-mail ali, mandam o formulário e tal, e não está mais chegando e-mail. E aí vocês vão lá catar na página de e-mail, né? E não conseguem achar o problema. De jeito nenhum. Como a gente está
muito avançado no projeto, não existe mais como fazer Ctrl Z, por exemplo, que a gente estava falando, para tentar ver o que a gente mudou. Para ver o que a gente mudou no projeto e ver o que. Meu Deus do céu, esse cachorro. Deixa eu calar a boca do cachorro aqui. Pronto. E aí não tem mais como voltar atrás e descobrir, né, o que a gente mudou, o que a gente fez diferente que gerou esses problemas que a gente está enfrentando hoje. E aí estamos perdidos. A gente vai ter que ajustar tudo de novo aqui, né? E resolver o problema tudo para avançar, porque a gente não pode ficar com o formulário lá sem mandar os e-mails, né? As propostas de compra e tal. A proposta do Git nada mais é do que uma viagem no tempo. A gente consegue vir daqui e acessar essa parte do tempo aqui, pegar o que a gente fez aqui, ver o que a gente mexeu, pegar o que a gente mexeu, tudo. Eita, vou botar aqui. E, meu Deus do céu, não sei usar o Paint, gente. Olha aí, eu não sei usar o Paint. Bem na moralzinha. Deu. Pegar o que a gente mexeu e trazer ele pra cá, entendeu? Como se fosse uma viagem no tempo. Vocês podem ver que a gente ainda continua avançando no tempo, né? Só que a gente consegue voltar no tempo, pegar as joias do tempo, do espaço, do infinito e voltar. Quem viu, ah, quem viu Os Vingadores vai entender um pouco aqui melhor do que eu tô querendo dizer. Que tem esse lance lá de viagem no tempo e tal, não. Tipo, a gente nunca vai conseguir voltar no tempo e fingir que esse futuro nunca existiu, na verdade. Esse futuro ainda continua existindo. Se a gente voltar para o futuro, ele ainda está aqui, ó, né? Isso aqui tudo aconteceu, a gente não consegue apagar isso. Mas a gente consegue ir no passado, buscar aquilo que a gente precisa e voltar para o futuro e resolver, tá? De uma forma bem grosso modo, essa é a proposta do Git. A gente poder fazer esse tipo de coisa. Estão entendendo? Sim ou E, não? Mais ou menos, acho que na prática vai melhorar. Sim. Tá. E como é que a gente faz isso, né? A gente precisa instalar o Git, que daí é uma coisa que vocês têm que fazer aí no computador de vocês, tá? E outra coisa, a partir do momento que vocês instalarem o Git e começarem a usar o Git, eu também vou ter acesso ao código de vocês para visualizar o código de vocês, ver como vocês estão fazendo as coisas e a gente começar a mexer, tá? E inclusive eu começar a corrigir tarefas e coisas assim através do código de vocês. Não vai ter acesso. Para vocês, existe um site chamado GitHub, que é um site que armazena os projetos, tá? Se vocês não têm uma conta no GitHub, já criem essa conta no GitHub. Vou colar o link ali no nosso chat, tá? Criem essa conta no GitHub. Eu já tenho, então Mas tem que baixar ou é site mesmo? é site. Ah, bom. Deixa eu só ali ver eu já aqui. tenho, eu já tenho conta também. Como é que eu faço pra, tipo, se eu quero te encontrar? Isso não descobri como é que mexe ali. Só achar meu nome lá. Hum, Deixa eu só ver. entendi. Deu. Depois eu tenho uma bronca pra ti. Ó, o GitHub, ele, na verdade, ele é um site que armazena os, né, os repositórios, os projetos que no GitHub, no Git, os projetos a gente chama de repositório, tá?
porque ele armazena os códigos. Então, mas ele também é meio que uma rede social, tá? Vocês podem encontrar projetos aqui grandes, tipo, pensem numa empresa grande aí. Me digam o nome. Quem? Kabum. Quem? Não Kabum. sei se a Kabum tem, mas vamos ver. Kabum Game, babá. Tem vários Kabum aqui, mas eu acho que não é a Kabum em si. Deixa eu pegar uma empresa maior, Globo. Aí, Globo. Ó, a Globo tem, ó. API para gerenciar bind name server. Sei lá o que é isso. Aqui também é globo.com, ó. Globo Network API. Globoy. Globoplay Desafio Mobile. Globo.com Open Source. Tem algumas coisas Esses aqui. negócios aí. Tudo isso aqui são projetos abertos, né? Ah, De pessoas que desenvolveram alguma coisa e tal. E tem muito projeto aqui que as pessoas colocam para desenvolver em parceria. legal. Então, tipo assim, aqui no meu, deixa eu ver aqui meus repositórios. Your projects. Tem alguns repositórios aqui que são, ó, tem meu site aqui. Isso aqui é programação livre, ó. Esse aqui foi o projeto que eu fiz com esse mesmo projeto que a gente está fazendo, só que há 3 anos atrás, ó. Provavelmente as coisas da Estela estão aqui. Gabriel Meras. Ó, aqui, ó. Ele só criou, não tem nada. Mas não tem nada. Não tem nada. E tem um pull request aqui. Do Jason. Ah, eles só criaram a pasta, por isso que tá. Tá. Eu acho que a gente fez nos projetos deles. Deixa eu ver se eu acho a Estela aqui. Vou dar um expose na Estela. Deixa eu ver. Cadê os amigos? Não sei onde é que é os amigos. Sim, aqui ó. Seguindo 10 pessoas. Renard. Bah, não tô seguindo a Estela. A Estela deve estar me seguindo. Ô Gabriel. Achou, né, pelo visto. Ah, mas já? Achei. Tá rapidão, meu. Aqui é a Estela. Aqui os códigos da Estela. Ela fez um projetinho aqui, ó. Quando a gente estava trabalhando. Fazendo o curso aqui também, né? E aqui estão os códigos dela. Ó, bah, não lembrava que ela estava tão avançada. Mas tá aí vários códigos. Ó. Vá. A guria braba, a guria braba. Aí tá, ó. Tem várias coisas. Eu tinha visto meu irmão aqui também. Meu irmão, ele fez até um sitezinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu tô inscrito na Epic Games aqui como desenvolvedor também. Nunca fiz nada lá. Eu vou ajudar a corrigir os bugs do Fortnite. E meu irmão, ele tinha feito também o mesmo curso. E ele tinha feito um sitezinho também, mas eu acho que ele não passou pra cá.
Mas enfim, a ideia é essa, que daí a gente possa compartilhar os códigos e tudo mais, tá? E, Show. po- e pode ver que aqui, ó, Forked from Stella Machado PL Aula React. Isso significa que ele, entre aspas, clonou o projeto da Stella para dentro da conta dele, para ele poder mexer sem precisar mexer no mesmo projeto que ela, sabe? Ah, copiou. É, então é bem interessante esse tipo de coisa. E aí vocês também podem trabalhar em projetos, tipo aqui, ó, no time da Epic Games, ó. Ah, não entrou? Ó, essa galera toda aqui é do time da Epic Games. E eles têm 6 repositórios aqui. Tá. Vamos pegar um aqui da Epic Games, ó. E aí o pessoal fica fazendo ajustes e papapá. Olha aqui, ó. Isso aqui são tudo ajustes que os caras fizeram e mandaram para aprovação. Se a Epic Games aprovar, já entra lá no código do projeto deles mesmo. Entenderam? Então a gente pode tá trabalhando em projetos grandes aqui pro nosso currículo enquanto a gente não consegue o emprego, vai fazendo ali, ajudando, colaborando em projetos de outras pessoas, com coisas, às vezes coisas básicas, sabe? Dá pra fazer, por exemplo, traduções, mas só pra ter o teu nomezinho lá e depois tu poder apresentar, sabe? Então vamos, né, pôr a mão na massa. A mão na massa. Primeiro vocês têm que instalar o Git. Todo mundo aí usa Windows, né? Sim. Sim. Então vocês vão vir aqui, ó, Git Bash. Eu vou mandar o link ali pra vocês, mas só pra vocês saberem o que que é. Windows. Então aqui eu copiei. Esse aqui é o Git Bash. Na verdade, ele não é o Git em si, mas ele já instala tudo e já instala ali também uma interfacezinha para a gente melhor visualizar. Aí é só clicar aqui, ó, né? Clique here to download. Ele vai fazer o download. Eu já tenho, então não vou fazer. Mas feito o download, aí vocês instalam aí no computador de vocês, tá? Eu vou tocando aqui, porque daí depois vocês podem pausar a live, voltar e ver direitinho as coisas assim. Não precisa a gente fazer tudo agora. Feito isso, deixa eu ver como é que eu posso mostrar aqui. Vocês vão instalar o Git Bash. E aí abrindo ali no iniciar de vocês, digita Git Bash. E ele vai exibir esse carinha aqui, ó. Cadê? Cadê? Git Bash, Git Bash. Perdi o Git Bash. Achei. Ele vai abrir esse coisinha aqui, ó, que nada mais é do que um terminal, tá? E aqui vocês vão digitar os comandos de terminal. Tipo, pum, digitei um comando. Mas vocês não precisam digitar por aqui. Por quê? A gente usa o VS Code, lembram? Então, no VS Code existe o comando Ctrl J, que ele vai abrir essa janelinha aqui embaixo, que tá um pouco grande, e tem aqui terminal. Quando vocês já instalaram o Git, tal, já instalaram o Git Bash, tudo, vocês podem vir aqui, ele vai estar um pouco diferente. Ele vai estar assim, ó. Provavelmente ele vai estar assim, ó. Assim, que nem tá aqui, ó. Tá? Por quê?
Porque por padrão o Windows ele não abre o terminal do Git Bash, ele abre o terminal do PowerShell ou do CWD, que é esse aqui, eu acho. É aqui, ó. E esses terminais aqui são bem feinhos e a comunicação dele é um pouco diferente do que a gente precisa. Então vocês vão instalar o Git, tá? Fechar o VS Code, abrir o VS Code de novo, e aí vocês vão vir qualquer tela aqui, vão apertar Ctrl J, e aqui, ó, vocês vão vir aqui nessa setinha e vão ver se está escrito assim, ó, Git Bash, tá? E vão clicar no Git Bash. Feito isso, vocês vão vir aqui de novo e vão clicar aqui, ó, Select Default Profile, e vão escolher aqui o Git Bash. E aí, feito isso, toda vez que vocês abrirem um terminal, ele vai abrir um Git Bash. Ó, pode abrir vários terminais aqui e sempre vai ser o Git Bash. E pode ver que o Git Bash é até coloridinho aqui. Dá para visualizar melhor as coisas. E aí, para testar, né, se o Git está funcionando, vocês podem fazer Git status e ele vai dar uma mensagem. No caso aqui, ele está dizendo que não existe repositório aqui aonde eu estou fazendo meu projeto. Aqui vocês vão ver que ele vai dizer em que pasta que eu tô. No de vocês pode estar em My Documents ou Desktop, alguma coisa assim, tá? Vocês podem até ir na pasta de vocês lá, clicar com o botão direito e vai aparecer aqui, ó, Open Git Bash Here, que daí ele vai abrir aqui na pasta do Git Bash, ó. Vai abrir o Git Bash na pasta que vocês estão. Aqui tem vários comandos que a gente precisa aprender para usar o Git, tá? Mas aí, obviamente, eu preciso que vocês instalem o Git e façam o Git funcionar aí no VS Code de vocês. Certo? Compreendido? Certo. Se eu não me engano, eu tenho uma aula de Git mais completa que eu vou passar para vocês aqui, que já faz um tempo que eu tive essa aula, que eu dei essa aula. Eu acho que é até melhor para a gente ganhar tempo e já sair fazendo alguma coisa no, né, fazendo um projeto. Daí eu não preciso ensinar vocês, daí fica como tema de casa para vocês estudarem essa parte. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Senão a gente vai ter que aprender tudo do zero aqui no, em live mesmo. Conteúdo, estúdio de vídeo. Mais antiga, tem bastante jogos aqui. Acho que não tem, vou ter que procurar essa aula. Tá, acho que vou ter que procurar essa aula. Vou mostrar pra vocês. Tá, gurizada? Instalem o Git e semana que vem a gente começa a usar o Git nos nossos projetos. Dúvidas? Não. Dúvidas? Não conseguiu achar o bagulho? Aqui de cara não, eu vou ter que dar uma procurada aqui. O meu Git deu um erro aqui. Que eu não sei por quê. Compartilha a tela. Pera aí.
Compartilha a tela que daí se for um erro mais comum, a gente já resolve, já fica pra todo mundo aí como resolver. Acho que é aqui. Estão vendo? Pera aí. Tô vendo. Bababá. Fatal detected W's ownership in repository. Isso em vídeo. Ele tá dizendo que tem. Tu tá dentro da pasta do projeto e dev projeto curso em vídeo. Sim. E aí ele tá acusando que essa pasta já tem um dono. Na verdade, esse repositório já tem um dono. Não é Esse aqui tu, é a no pasta do caso. curso. Uhum. Eu tava usando uma pasta do curso que eu tava fazendo do NVIDIA. E daí eu só modifiquei pra poder fazer ali os exercícios. Teria que criar Isso. outro, então. Isso, melhor. Tá, entendi. Faz assim, ó. Digita cd, espaço, dois pontos. Enter. Faz isso de novo. Opa, Isso. pra voltar a Agora pasta. digita git, espaço, Uhum. status. Né, já tem. Dá um ls, espaço, Enter? não, Ah, tá. espaço, menos l, é, la, acho que é la. Enter. Já tem uma pasta ali, ó, .git, tá vendo? Significa que já existe um projeto, que esse projeto já existe um repositório instalado nele. Tu até pode usar essa pasta, mas tu teria que remover essa pasta Git aí e criar uma nova. Eu te aconselho a criar uma pasta nova. Na verdade, todos vocês criem uma pasta. Façam assim, ó, vão lá nos meus documentos, né? Criem uma pasta chamada projetos, tá? E aí dentro dessa pasta a gente vai criar ali os nossos projetos. Se a gente for fazer um sitezinho, a gente vai criar ali dentro uma pasta com o nome do site. Se a gente for fazer um jogo, vamos criar ali uma pasta com o nome do jogo, tudo. Vai ficar tudo dentro dessa pasta chamada projetos. Entenderam? Entendi. Eu já tenho já. Boa. Mas Ah, eu tu já encerrou a live aí? vou encerrar agora. Acabou as dúvidas? Ih, por hoje Então, sim. para quem está assistindo a live, valeu, falou.